estamos aqui nos valendo dessa oportunidade, desse veículo de comunicação para compartilhar com você a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. Nós iremos hoje dar continuidade e também entrarmos na conclusão da exposição bíblica que nós iniciamos na segunda-feira. 1 Timóteo capítulo 4 é o nosso texto meditativo, basilar. Eu quero convidar você, por gentileza, você que tem Bíblia, que você possa abrir aí em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5. Esse é o texto que nós temos aprendido bastante acerca do tema apostasia da fé. Um tema caríssimo, importante e que deve ser compreendido por cada cristão. E como vimos, é de proveito também para aqueles que são descrentes, porque de fato o maligno, conforme temos aprendido nessa passagem, ele faz de tudo para poder cegar as pessoas. Na verdade, ele cega o entendimento dos incrédulos. 1 Timóteo 4, 1 a 5 está escrito assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Até aqui a leitura da Escritura, e nós iremos aqui dar continuidade. Pois bem, a temática de Paulo nessa passagem, ora lida, diz respeito à apostasia da fé, abandono, o desvio, o afastamento da fé. Pessoas que outrora declararam e professaram sua fé no Evangelho em Cristo, mas chega um momento das suas vidas que essas pessoas rejeitam totalmente a sã doutrina, o Evangelho. E como temos visto, tem pessoas que abandonam a fé de forma definitiva, absoluta, eles não têm nenhum envolvimento com a igreja, com a Bíblia, ao passo que tem outros, como é o caso aqui de 1 Timóteo 4, pessoas que rejeitam as verdades centrais do cristianismo bíblico, só que eles permanecem no ambiente da igreja, não mais como cristãos, não mais como homens e mulheres tementes a Deus, mas como homens apóstatas que estão ali não mais para contribuir com a edificação da igreja, mas na verdade para prejudicar a igreja, porque eles vão ensinar coisas contrárias à palavra de Deus. E Paulo, nessa passagem, ora lida, ele destaca aqui 4 pontos principais acerca da apostasia da fé. Nós vimos na segunda-feira o versículo 1, parte B, onde Paulo, parte A melhor, onde o apóstolo Paulo ele vai tratar do prenúncio da apostasia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Nós vimos na terça-feira a parte B desse versículo, onde o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a fonte da apostasia. Ele diz, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, mostrando aqui a fonte da apostasia, está ligada aos demônios. Vimos ontem o versículo de número 2, onde Paulo ele vai mostrar aqui os agentes da apostasia, que na verdade vai dos versículos 2 ao 3. Ele mostra no versículo 2 o caráter, o perfil daqueles que são agentes do diabo, dos demônios, para enganar as pessoas. Eles estão dispostos e comprometidos em desvirtuar a verdade e enganar as pessoas. Inclusive, no versículo 2, 3 características são salientadas, são realçadas aqui por Paulo. A primeira característica é a hipocrisia. Os falsos mestres, os falsos ensinadores, eles são pessoas hipócritas. Eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. São hipócritas. Segunda característica que perfaz o caráter, o perfil desses homens. Eles são mentirosos. Paulo diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Ou seja, eles são enganadores. E é interessante que no final do versículo 1, Paulo diz que os espíritos são espíritos enganadores.
E esses homens, seguindo a influência dos espíritos malignos, também são enganadores. E o texto diz aí no versículo 2 a terceira característica deles. Eles são insensíveis, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então perceba, Paulo ele tratou do prenúncio da apostasia, ele tratou da fonte da apostasia, e a partir do versículo 2 e 3 ele vai tratar sobre os agentes da apostasia. Homens inescrupulosos que se colocam à disposição de Satanás para ludibriar as pessoas, para enganar as pessoas com a mensagem deturpada, com a mensagem distorcida. Então no 2 ele destaca o caráter, e no versículo 3 ele destaca os ensinos desses homens que são agentes do maligno. Mas aqui eu preciso fazer uma observação importante nessas alturas, que a questão da apostasia é algo que se dá de forma voluntária e deliberada. Porque tem pessoas que às vezes elas se ausentam do cristianismo, da fé, por problemas, dificuldades, mas no coração dela ela tem vontade de voltar para Cristo. Ela quer se entregar, às vezes tem alguma barreira, alguns problemas, havia até falta de compreensão ou de ajuda, em certa medida. E as pessoas têm um interesse. Então, temporariamente, ela pode ter abandonado a fé, mas não significa necessariamente que essa pessoa se apostatou. Por que eu falo isso? Porque a apostasia é algo deliberado. Ou seja, a pessoa, ela de acordo com o tempo passa, ela renega a fé e ela não quer nenhum compromisso a mais com essa fé. Rejeita de forma voluntária. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26, me permita ler esse texto para você. O autor aos Hebreus ele vai nos ajudar a entender mais o caráter voluntário da apostasia. Me ouça com atenção. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 26. Ele disse: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então aqui é um quadro onde pessoas voluntariamente elas rejeitam. Elas não têm mais afinidade, elas desrespeitam o Evangelho. Elas negam o soberano Salvador. Elas passam a distorcer deliberadamente a palavra de Deus e dizem o seguinte: eu não quero mais compromisso com o Evangelho. Pessoas que se enquadram aqui na apostasia, hoje nós podemos contemplar e verificar muitas pessoas que no YouTube, por exemplo, começam a gravar vídeos falando mal do Evangelho, falando mal da Bíblia, falando mal da igreja, dizendo que já foi da igreja, mas hoje não tem nenhuma afinidade com ela. Então são pessoas que descrevem o que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. É algo voluntário. E em relação a isso, essa questão da apostasia ser voluntária, Paulo vai mostrar para nós que é algo sério. É uma influência que Satanás opera na pessoa, a pessoa adere e se torna um instrumento do maligno. Mas em Hebreus capítulo 6, o escritor vai mostrar também que é um pecado imperdoável. A pessoa ela rejeita o Filho de Deus, ela rejeita o cristianismo, ela rejeita a fé. Em Hebreus capítulo 6 nós lemos assim, versículo 4 a seguir: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Então o escritor aos Hebreus está deixando claro aqui, enfaticamente, que a pessoa que se apostata, ela não volta mais. É por isso que eu estou pregando para você acerca desse tema, explicando que você deve ter cuidado com a apostasia. Porque quando a pessoa se apostata, não tem mais arrependimento para ela. Ela peca, ela rejeita o evangelho, o cristianismo, voluntariamente. E não resta mais sacrifício para ela. Então isso aqui é uma nota importante, porque esse assunto, de fato, ele é de suma importância. Só que no nosso texto, em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo então ele passa a mostrar os ensinos dos falsos mestres. Eles são pessoas pervertidas, pessoas cujo caráter é duvidoso, só que os ensinos são também comprometidos. Olha aí o versículo de número 3. Proibindo o casamento,
e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. O que Paulo está dizendo aqui? Que esses homens que são agentes do diabo, eles têm ensinamentos também distorcidos. Eles são pessoas enganadoras, logo seus ensinos são comprometidos pelo engano. E você percebe que esse ensinamento deles tem duas características aqui, dois aspectos. Primeiro, eles proíbem o casamento. E segundo, eles ordenam a abstinência dos alimentos que Deus criou. Então são dois ensinos básicos aqui que Paulo apresenta, que esses falsos mestres estavam transmitindo, e ainda hoje tem pessoas que abraçam essas ideias aí e continuam disseminando, comunicando essas heresias. Então veja, proibição do casamento e ordenação da abstinência dos alimentos que Deus criou. Você pode estar se perguntando, o que significa isso mesmo? Proibir casamento? Nunca vi isso. Deixa eu explicar para você. Quando Paulo escreveu essas palavras, estava em vigência, no tempo que ele viveu, um pensamento que era chamado de dualismo filosófico. Isso mesmo, dualismo filosófico. O que era isso? Era uma ideia filosófica que foi desenvolvida pelos gregos, que era mais ou menos assim. Eles faziam uma dicotomia, uma separação entre a matéria e o espírito. Para eles, a matéria, tudo que estava relacionado à matéria, o corpo, por exemplo, era algo inferior, era algo caído, algo ruim, algo mau. Ou seja, a matéria, para eles, era essencialmente má, ao passo que o espírito era essencialmente bom. Então, eles entendiam a vida dessa forma. O que é material é um reflexo daquilo que é espiritual, está ligado ao neoplatonismo, e o que vale mesmo é a questão do espírito. Só para você ter uma ideia, você que me ouve. Para eles, o corpo era a prisão da alma, do espírito. Então, eles enxergavam a questão da matéria como algo essencialmente mal, algo que não valia a pena, algo ruim. E nessa linha, estava ligada à questão do gnosticismo, surgiu duas interpretações dentro dessa visão. Então, a perspectiva era, o corpo é mau, a matéria é má e o espírito é bom. Então, o que surgiu? Duas linhas, duas alas, duas vertentes. A primeira é chamada de hedonismo, a segunda de ascetismo. O hedonismo diz respeito ao prazer. Então, pessoas diziam o seguinte, já que o corpo, por exemplo, não vale nada, não tem valor, não tem prestígio, vamos aproveitar ele. Então, eles se entregavam à vida de libertinagem, a uma vida de imoralidade. Ao passo que no extremo oposto está o ascetismo. O ascetismo era o contrário, dizia o seguinte, não, se o corpo é mau, então nós temos que sacrificar o corpo. Nós não podemos cuidar dele. Daí, essas pessoas que aderiam a essa ideia, eles começavam a divulgar, a difundir esse pensamento. E no caso aqui dos falsos mestres que Paulo está descrevendo em 1 Timóteo 4, eram falsos mestres que abraçaram o ascetismo, uma vida ascética. Eles renunciavam tudo que estava ligado ao corpo. Eles maltratavam o corpo. Ao longo da história, acredito que você já teve conhecimento disso, que foi muito comum essas práticas, de pessoas ficarem despidas no frio, se autoflagelando, como se fosse um sinal de espiritualidade. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, esses falsos mestres, que são enganadores, que são hipócritas, que são homens insensíveis, eles abraçaram o ascetismo. E aqui, como é que eles faziam? Eles chegavam na igreja e começavam a pregar dizendo o seguinte, olha, esse negócio de casamento é coisa baixa, é coisa ligada à matéria, ligada ao corpo, então isso não tem valor. Então, perceba que eles eram taxativos, olha o que o texto diz, eles proibiam o casamento. Eles não somente falavam que o casamento era algo ruim, como proibia. Era como se fosse uma correção, não, vocês, para ter uma vida espiritual, vocês devem rejeitar o casamento, vocês não devem se casar. Agora veja, que heresia maldita. Não foi Deus que criou o casamento? Nós não tivemos aqui uma semana um pouquinho falando sobre a família, que Deus criou o casamento. Então, os falsos mestres se opõem diretamente àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Verdade. Eles proibiam o casamento. E sabe o que é triste? É que, infelizmente, essas ideias heréticas estavam influenciando alguns crentes e como ainda influencia hoje. Na igreja de Corinto, por exemplo, alguns irmãos estavam aderindo ou sendo afetados em certa medida com essa heresia.
E permita ler para você 1 Coríntios 7. Esse texto aqui ele foi trabalhado durante a nossa série aí, A Minha Família Orientada pela Palavra. Houve trechos desse capítulo que foi mencionado. E Paulo aqui em 1 Coríntios 7, olha o que ele vai fazer. Paulo vai orientar os irmãos que estavam sendo afetados por esse pensamento. Me ouça. 1 Coríntios 7, vamos ler a partir do versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Alguns casais crentes, cristãos, foram afetados de tal maneira pelo pensamento do ascetismo, que eles estavam enxergando o relacionamento, a intimidade no casamento, como algo mal. Ou seja, o pensamento do ascetismo estava afetando crentes dentro da igreja. Eles estavam se privando da intimidade, em nome desse ensinamento ascético. Então perceba, Paulo, ele pelo Espírito Santo, ele vai escrever combatendo isso. Irmãos, não faz isso não. É o versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro. Vocês não podem fazer isso não. Porque a questão da intimidade dentro do casamento é uma bênção. Foi Deus que criou. O que é pecado é intimidade antes do casamento ou fora do casamento. Mas dentro do casamento é uma bênção. Mas veja, como Satanás, ele é sagaz. Ele usa homens inescrupulosos para disseminar suas heresias, para afetar a mentalidade cristã. E quantas pessoas hoje ainda, cristãos, que são afetados por esse pensamento? Por exemplo, o corpo não presta, as pessoas depreciam o corpo, rejeitam o corpo, dizendo que é coisa ruim, mas não. O corpo, segundo a Bíblia, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Então, essas ideias, infelizmente, ainda perduram até os dias atuais. Pessoas que não apreciam o casamento. Pessoas que desprezam aquilo que Deus criou. Então, esses falsos mestres que Paulo está apresentando para nós em 1 Timóteo, eles proibiam o casamento. Mas segundo, além do casamento, sabe o que eles faziam? Eles ordenavam a abstinência dos alimentos que Deus criou. Aí vem a questão agora da alimentação. Você se lembra que o ascetismo, eles não prezavam pelo cuidado com o corpo, dizendo que o corpo é ruim, mal? Então, tanto o casamento quanto a alimentação, eles ordenavam dizendo o seguinte, olha, vocês não podem se alimentar. Aí tinha aqui jejum forçado. 2 pontos aqui interessantes. A questão do celibatário, que é a proibição do casamento, e a questão de uma dieta exagerada, demasiada, que seria que a abstinência, a pessoa se abster, se afastar dos alimentos que Deus criou. Perceba, os falsos mestres, eles distorcem a verdade. Então, o casamento, Deus criou. A alimentação, Deus criou. O que eles fazem? Não. Isso não pode, não. Então, é um legalismo terrível. Não pode, não manuseie, não toque, não faça isso. São pessoas legalistas, moralistas, que impõem sobre as pessoas aquilo que Deus não impôs. Quantas pessoas que têm sofrido tanta, é o que a Bíblia chama de doutrinas de homens, que na verdade, como vemos aqui no versículo de número 1, são inspiradas por Satanás. Agora é interessante notar que a Bíblia, de fato, ela fala sobre o celibatário. A Bíblia também, de fato, fala sobre o jejum. Só que a Bíblia, quando ela fala do celibatário, ela não está excluindo o matrimônio. Na verdade, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, Paulo vai dizer que tem pessoas que têm o dom de celibatário. Então não é algo obrigatório. É algo que é dádiva de Deus. Alguns receberam o dom para casar e outros receberam o dom para ficar solteiro. Estado civil de solteiro. E a questão do jejum? A Bíblia, o próprio Jesus ensinou sobre o jejum. Mas Jesus Cristo não ensinou a pessoa a viver o tempo inteiro em jejum de modo a rejeitar o alimento. Então o que está acontecendo aqui?
Paulo está mostrando que esses homens, eles pegavam elementos de verdade da Escritura e distorciam o seu sentido. Ah, a Bíblia fala sobre jejum, a Bíblia fala sobre o celibatário. Então, eles pegavam os ensinos das Escrituras, distorciam de tal maneira que impunham sobre os crentes mandamentos inspirados por Satanás. Eu quero chamar a sua atenção, ouvinte. Você precisa ter muito cuidado com ensinos. Eu toquei na tecla ontem, e vou voltar aqui a repetir, a reiterar, que muitas pessoas não têm levado em consideração os ensinos, a infiltração de falsos mestres. Tem pessoas que não têm levado isso em consideração. Mas a Bíblia claramente diz que Satanás ele levanta homens para prestar serviço para ele, para distorcer a palavra de Deus e conduzir homens na igreja à apostasia. Então, isso é muito delicado. Isso é muito sério. Você precisa entender que você deve ter cuidado com aquilo que você ouve. Tem pessoas que às vezes não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não se preocupa em aprender a vontade de Deus nas Escrituras. Aí qualquer coisa que vem, arrebata ela. Leva ela presa. Porque essas pessoas não têm discernimento. É por isso que nós estamos aqui nesse programa para poder contribuir com a Igreja do Senhor Jesus. Independente de placa denominacional. O nosso propósito aqui é glorificar a Deus à medida que nós expomos com fidelidade a sua palavra. Nós queremos que você aprenda a vontade de Deus, que você entenda o Evangelho. Amém. E venha ter cuidado com os falsos mestres, que são homens hipócritas, mentirosos e insensíveis. Perceba, eles proibiram o casamento, não tinha sensibilidade nenhuma com os irmãos. E aqui era em nome da espiritualidade. Você estava pensando que eles chegavam na igreja ou diante dos irmãos como se fosse assim, a gente é radical? Não. Isso aqui, irmãos, é espiritual. Não tem pessoas que gostam desse ar de espiritualidade? A pessoa chega com ar de espiritualidade, a pessoa, rapaz, ali. Então é o que Paulo está mostrando aqui, esses homens. Eles vêm em nome da espiritualidade. Gente, nada de casamento, vamos viver só para Deus. E ignorando aquilo que Deus criou. Deus criou tanto o casamento como os alimentos. E Paulo continua aí. Veja comigo, versículo de número 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, Paulo já começa a apresentar aqui o que ele vai desenvolver nos versículos 4 e 5, que é a refutação. Então, aquilo que deveria ser recebido com ações de graças, com gratidão a Deus, esses homens ensinavam que os irmãos deveriam se abster, que os irmãos deveriam rejeitar. Onde eu quero chegar com você explicando esse texto? É o seguinte, você percebeu a relação que há entre o caráter desses homens e os ensinos que eles transmitiam? Uma coisa incide na outra. Guarde isso que eu vou te falar agora. O que nós cremos determina como nós vivemos. Se eles criam no ascetismo, isso afetava diretamente o caráter deles, a maneira de viver deles. Tem pessoas que dizem o seguinte, esse negócio de doutrina não tem importância. Você está errado se você pensar assim. O que você crê vai determinar a maneira que você vive. Crenças erradas vai determinar uma maneira de viver errada. Esses homens criam no ascetismo, ensinavam o ascetismo, por isso a vida deles era conduzida pelo erro. Eles eram influenciados por Satanás. Então Paulo, ele vai agora passar dos agentes da apostasia e vai fazer uma refutação da apostasia. Isso ele vai fazer nos versículos 4 e 5. Ele vai combater, o que ele vai fazer aqui? Ele vai, em primeiro lugar, tratar da verdade do ensino, e segundo, ele vai mostrar a questão da prática dos cristãos. Então, ele vai combater a apostasia de duas maneiras. Pelo ensino correto e pela maneira de viver correta. Olha o versículo de número 4. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Paulo aqui ele está evocando passagens do livro do Gênesis, ele está evocando a escritura do Antigo Testamento. Ele está dizendo o seguinte, primeiro, Deus é criador e foi Deus que criou tudo.
Então esses homens aí estão proibindo, mas na verdade estão proibindo aquilo que Deus criou. Então Paulo traz à tona aqui, a lume, que Deus é o Criador e Ele criou todas as coisas, porque toda criatura de Deus é boa. Você que tem a prática de ler a Bíblia, você vai se lembrar que enquanto Deus ia criando as coisas, de acordo com os dias iam se passando, como era a conclusão daquilo que Deus fazia? Eis que era bom, bom. E quando chega a Gênesis capítulo 1, versículo 31, o que está escrito lá? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Isso mesmo. Então Paulo aqui ele está trazendo a verdade da criação. Deus é criador e ele criou todas as coisas. Toda criatura é o quê? De Deus é boa. E não há nada que rejeitar. Então veja, os falsos mestres estavam ensinando que eles deveriam rejeitar aquilo que Deus criou. E Paulo está dizendo, não. O que Deus criou é essencialmente bom. Eles estão falando que é essencialmente mal, mas não. É bom. Não há nada que rejeitar. Então você percebeu, ouvinte? Como o apóstolo Paulo está lidando aqui com a heresia, com o ensinamento errado, ele está refutando. E aqui nós aprendemos algo importante. Algo que muitas pessoas não prezam, rejeitam. Sabe o que é? É a defesa da fé. Paulo aqui ele está fazendo uma apologia, uma defesa. Tem pessoas que falam o seguinte, não é esse negócio de ter que defender a fé, ter que desconstruir o pensamento errado, é coisa que não tem a ver com cristão não, mas a Bíblia mostra o contrário. Só para você ter uma ideia, boa parte do Novo Testamento foi escrito para refutar a heresia, para combater erros. Então, como ele estava falando do ascetismo, em relação a Jesus, na linha do gnosticismo, eles diziam o seguinte, que Jesus não veio em carne não, em corpo humano. Era o chamado docetismo. Não, Jesus não veio. Como eles acreditavam que a matéria era má, eles diziam o seguinte, Jesus não veio em corpo humano, não. Aí João, no Evangelho, que leva o seu nome, capítulo 1, versículo 14, o que ele diz? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você percebeu? João escreve o evangelho para levar as pessoas a crer em Jesus, mas para combater a heresia. Isso nós vemos nas cartas de Paulo. Isso nós vemos em 2 João, 3 João, isso nós vemos na carta de Judas. E aqui Paulo está refutando o erro. Isso aqui nos dá uma lição muito importante. Que nós precisamos conhecer a verdade de maneira que sejamos qualificados para poder fazermos defesa da fé. Nós não podemos permitir que o erro predomine. Que a heresia predomine, nós temos que fazer defesa da fé. E aí urge a necessidade de nós aprendermos a Bíblia, a sã doutrina. Porque se nós não estivermos preparados para poder fazer defesa da fé, o que vai acontecer? Os falsos mestres continuarão tendo espaço, enganando as pessoas, encaminhando as pessoas para o inferno. E nós iremos prestar conta diante de Deus. Porque nós, como cristãos, segundo o livro de Judas, a epístola de Judas, versículo 3, nós somos instados a batalhar pela fé. Amém. Nós temos que lutar pela verdade do Evangelho. Paulo, em Filipenses capítulo 1,16, ele disse o seguinte, uns por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Nós temos que defender o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que denunciar os desmandos. Nós temos que pregar a verdade. E Paulo está fazendo isso. Ele está refutando as heresias. Ele está refutando a apostasia. Ele diz mais. Sendo recebido com ações de graças. Ou seja, ao invés de rejeitar aquilo que Deus criou, tanto o casamento quanto a questão da alimentação, Paulo está dizendo, nós devemos receber essas coisas com ações de graças. Então você que tem um dom para casar, você que é solteiro, que tem um dom para casar, você tem que contrair núpcias para a glória de Deus e fazer isso com ações de graças, porque Deus criou, é uma bênção de Deus. Maravilha. A alimentação, como é que nós nos alimentamos? Paulo está colocando aqui o seguinte, que nós devemos receber também os alimentos com ações de graças. Sabe o que isso sugere? A prática que os judeus tinham, que o Senhor Jesus Cristo tinha e que os cristãos devem manter. É agradecer a Deus pelo alimento. O texto diz, sendo recebido com ações
de graças. Então o alimento, hoje tem muitas pessoas que tentam impor a questão de leis dietéticas e tudo, mas a gente não pode medir a espiritualidade de um cristão com base naquilo que ele come ou deixa de comer. A questão de Paulo aqui é o seguinte: o que Deus criou deve ser desfrutado e deve ser recebido com ações de graças. Me permita a pergunta: você agradece a Deus pelo alimento? Uma coisa prática, né? Você pode falar assim, não, isso é coisa básica, tranquilo, mas você é grato a Deus? Você tem que olhar para o exemplo de Jesus. Toda vez que ele ia se alimentar, tem uma refeição que ele fazia. Ele pegava o pão e diante do Pai ele dizia: graças te dou, ó Pai. Isso aqui é um ensinamento muito rico e importante para a vida cristã. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo, inclusive pelo alimento. Temos que agradecer a Deus. O agradecimento aqui é tanto pelo casamento, como a questão do alimento. Então, você quer casar, você tem que agradecer a Deus pelo seu casamento. Você tem, na hora que você for se alimentar, você tem que, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela provisão. Porque é Ele quem dá semente para o semeador e pão para o que come. É Ele que, segundo Atos 17, 25, parte B, Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É Deus que te dá o pão. Você deve ser grato. Você deve, com seus filhos, você que é pai, você que é mãe, ensinar isso para eles também. Agradecer a Deus, valorizar a bondade de Deus na sua vida. E Paulo diz o seguinte: tem que ser recebido com ações de graça. Ele finaliza no versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, enquanto os falsos mestres diziam que os alimentos não deveriam ser comidos, deveriam ser rejeitados, Paulo está dizendo, não. O alimento tem que ser recebido com ação de graça. Ele coloca duas coisas interessantes aqui, olha. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Isso aqui é muito importante. Até o alimento do cristão é separado, é dedicado a Deus. Pela palavra de Deus, que aqui é o entendimento de que Deus que criou todas as coisas. Então, quando a gente vai comer, nós damos graças a Deus. Foi Deus que preparou, foi Deus que criou. E outra, pela oração. Então você agradece a Deus pelo alimento que Ele proveu para você. E sabe o que vai acontecer? Esse alimento vai ser dedicado ao Senhor. Esse texto aqui nos ajuda a pensar que até no comer nós devemos glorificar a Deus. Você percebeu isso, ouvinte? É aquele texto de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então Paulo aqui, primeiro ele começa no ensino, combatendo a apostasia, porque toda criatura de Deus é boa, lembrando a citação lá do texto de Gênesis, a escritura do Antigo Testamento. E depois ele vai para a prática correta. Então, ao invés de vocês rejeitar o casamento, rejeitar o alimento, você, na verdade, deve agradecer a Deus. Você deve orar a Deus com o entendimento correto da palavra de Deus, que foi Deus que criou e preparou todas as coisas. Então, pela palavra de Deus e pela oração, o alimento vai ser dedicado ao Senhor, santificado, separado para o Senhor. Então esse texto aqui nos ensinou bastante. Nós vimos o prenúncio da apostasia, a fonte da apostasia, os agentes da apostasia e, por fim, a refutação da apostasia. Eu quero concluir aqui fazendo algumas aplicações gerais baseadas nesse texto para você. Então você que é crente, servo de Jesus, não se deixa levar pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Sabe o que você deve fazer? Permanecer na fé. Fique firme. Permaneça sendo fiel a Deus. Permaneça na fé. Paulo diz em 1 Coríntios 16, 13, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Permaneça na fé. Faça como Paulo. Paulo pressa a morrer estando em uma masmorra antes de ser decapitado. No capítulo 4, versículo 7 da segunda carta de Timóteo, ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, diante desse texto que foi pregado aqui desde segunda, permaneça na fé. Segunda aplicação, seja contente. Os falsos mestres tentam tirar das pessoas a gratidão, o contentamento. Então Deus preparou o alimento, Deus preparou o casamento. E o que os falsos mestres querem fazer? Se contente com isso não, deixa isso.
Então eu quero dizer para você, valorize. Seja contente na presença de Deus. Porque muitas pessoas são levadas pelas heresias, porque elas não são contentes com o Evangelho. Elas não são contentes com Cristo, elas querem mais, querem novidade. Então, seja contente com aquele que Deus proveu para você. Terceiro, tenha cuidado com o que você ouve e com aquele que você lê. Lembre que a cauterização da mente acontece aos poucos. Você vai ouvindo heresia, vai lendo coisas erradas e sua mente vai ser comprometida. Então tenha cuidado. Viva para a glória de Deus e tenha cuidado com a apostasia.